Ele foi o príncipe das trevas, o rosto mais emblemático do heavy metal, uma lenda viva que desafiou os limites do corpo e da mente durante décadas. Mas agora, o que parecia apenas uma longa batalha contra a doença ganha contornos ainda mais obscuros. No vídeo de hoje, você vai conhecer a verdade que foi mantida em silêncio até depois da morte de Ozzy Osbourne, uma revelação feita por ninguém menos que o próprio médico que o acompanhou nos últimos meses de vida. Estamos falando de quedas frequentes dentro de casa que causaram fraturas silenciosas, de cirurgias invasivas que falharam, de pulmões que colapsavam sem aviso e até da retirada de hastes metálicas da coluna que abriram caminho para complicações fatais. Tudo isso enquanto ele sorria para as câmeras e agradecia aos fãs, como se nada estivesse acontecendo. Mas por trás do olhar abatido e das aparições cada vez mais raras, havia um cenário de dor, declínio e decisões desesperadas. A pergunta que não quer calar é: por que isso foi escondido por tanto tempo? E o que realmente aconteceu nos bastidores dos seus últimos dias? Será que alguém tentou proteger sua imagem? Ou encobrir algo muito maior? Se você é fã de Ozzy ou se apenas quer entender os detalhes mais chocantes dessa história que o mundo só conheceu agora, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Isso é essencial para que o YouTube continue entregando esse tipo de conteúdo para você, sem cortes, sem censura e com as informações que os grandes portais muitas vezes preferem evitar. E se você quiser apoiar ainda mais esse trabalho, considere clicar no botão de Super Thanks aqui embaixo. Sua contribuição financeira ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo investigativo e corajoso como este. Mas se não puder contribuir agora, sem problema, comenta aqui o que mais te surpreendeu nessa história. Sua opinião é tão importante quanto. Agora, assista até o final porque a última revelação feita por esse médico vai te deixar completamente impactado. Durante toda a sua trajetória, Ozzy Osbourne enfrentou desafios físicos e emocionais que poucos conseguiriam suportar com tamanha resiliência. Ícone do heavy metal, conhecido por sua presença de palco enérgica e sua imagem irreverente, Ozzy também se tornou um símbolo de força ao lutar contra múltiplos problemas de saúde por décadas. Nos meses finais de sua vida, porém, mesmo a força lendária que ele demonstrava começou a dar sinais de esgotamento. Foi nesse contexto delicado e silenciosamente angustiante que veio à tona a confirmação oficial do estado final de saúde do cantor, feita por um de seus médicos responsáveis, alguém que esteve ao lado dele monitorando sua saúde de maneira constante e minuciosa. A revelação rompeu um silêncio carregado de expectativas, especulações e preocupações por parte dos fãs e da mídia, mas trouxe também um raro momento de sinceridade sobre os bastidores da batalha silenciosa que Ozzy enfrentava diariamente. Segundo o relato médico, Ozzy Osbourne já estava em uma condição extremamente frágil e irreversível, mesmo que sua postura pública fosse, como sempre, de resistência e dignidade. O cantor havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson há alguns anos, uma condição neurológica degenerativa que afeta severamente os movimentos do corpo. Mas além do Parkinson, ele enfrentava um acúmulo de complicações médicas decorrentes de cirurgias anteriores, lesões nas costas, quedas constantes e uma série de limitações que o impediram, inclusive, de andar nos últimos meses. Era uma realidade que poucos imaginavam com clareza, pois Ozzy e sua família, especialmente sua esposa Sharon e sua filha Kelly, sempre buscaram preservar sua imagem pública, transmitindo força mesmo nos momentos mais difíceis. No entanto, por trás das câmeras e dos comunicados oficiais, havia uma rotina intensa de cuidados médicos, muitos dos quais agora vêm à tona com a declaração do especialista que o acompanhava. Segundo o médico, nos últimos 3 meses de vida, Ozzy era submetido a uma rotina de monitoramento cardíaco quase obsessiva. Seu coração era checado até 15 vezes por dia, numa tentativa de antecipar qualquer colapso súbito e administrar da melhor forma possível seu delicado quadro clínico. Esse acompanhamento não se limitava a exames convencionais, incluía dispositivos de última geração, sensores colocados em tempo integral e uma equipe de suporte que o acompanhava quase 24 horas por dia. Havia também uma série de terapias físicas, mesmo com suas limitações motoras, voltadas a manter sua circulação ativa e minimizar as dores que sentia constantemente na coluna e nas articulações. A descrição médica, embora técnica, deixava evidente o cuidado quase devocional que se tinha com ele, não apenas por se tratar de uma lenda do rock, mas por ser um ser humano que merecia dignidade e paz nos últimos momentos. Apesar de toda essa atenção,
O médico confirmou que havia um consenso silencioso entre os profissionais de saúde mais próximos. Ozzy estava nos últimos dias de sua vida. Seu corpo já não respondia mais aos estímulos, suas funções vitais estavam cada vez mais comprometidas, e qualquer esforço adicional seria apenas para prolongar o inevitável. O mais tocante na revelação, no entanto, foi a forma como o especialista descreveu a serenidade com que Ozzy encarava tudo isso. Ele sabia do próprio estado, tinha consciência plena de sua condição terminal. Mesmo assim, manteve uma postura de calma e até gratidão com todos ao seu redor. Segundo relatos, ele fazia questão de agradecer aos enfermeiros, terapeutas e médicos, mesmo nas manhãs mais difíceis. Às vezes, quando já não conseguia falar com clareza, ele sorria ou apertava a mão de um cuidador como sinal de reconhecimento. Essa atitude, segundo o médico, emocionava a todos e deixava o ambiente carregado de respeito e amor. Outro detalhe tocante revelado pelo médico foi o comprometimento emocional da família durante esse processo. Sharon Osbourne, que esteve ao lado de Ozzy por mais de 4 décadas, demonstrava uma força impressionante, embora estivesse profundamente abalada. Ela participava das reuniões médicas, perguntava sobre cada detalhe dos relatórios e fazia questão de acompanhar pessoalmente as sessões de fisioterapia e os cuidados diários. Kelly, por sua vez, se revezava entre o cuidado com o filho pequeno e as visitas constantes ao pai, tentando manter o clima leve, levando músicas antigas para tocar no quarto e relembrando histórias engraçadas da juventude. Mesmo Jack Osbourne, que tem uma personalidade mais reservada, se fez presente e procurou estar ao lado do pai, principalmente nas noites mais difíceis. A confirmação do estado final de saúde de Ozzy, portanto, não veio apenas como um comunicado médico, mas como uma síntese de tudo que vinha sendo vivido em silêncio há muito tempo. Era uma forma de respeito aos fãs que sempre o acompanharam, mas também um registro sincero e honesto sobre a fase terminal de um homem que passou a vida enfrentando o impossível. O médico afirmou que Ozzy jamais pediu para desistir, mesmo quando as dores eram intensas e os movimentos já não existiam mais. Ele queria viver, mas sabia aceitar os sinais do corpo com humildade. Nas últimas semanas, ele conversava com Sharon sobre como gostaria de ser lembrado, falava sobre suas músicas favoritas, pedia para escutar Black Sabbath em volume baixo, às vezes, murmurava versos de músicas que marcaram sua trajetória. Nos últimos meses de vida de Ozzy Osbourne, um dos aspectos que mais chamaram a atenção daqueles que estavam ao seu redor, incluindo familiares, profissionais de saúde e amigos próximos, foi a complexidade e a intensidade da rotina médica a qual ele era submetido diariamente. Longe dos palcos, das entrevistas e das imagens públicas cuidadosamente administradas, Ozzy vivia uma realidade silenciosa, cercada por equipamentos, enfermeiros, médicos e protocolos clínicos especialmente desenhados para alguém que estava, segundo os próprios profissionais, enfrentando um estado de saúde extremamente frágil. A revelação de que seu coração era monitorado até 15 vezes por dia foi apenas a ponta do iceberg de uma rotina cuidadosamente planejada para garantir não apenas sua sobrevida, mas principalmente seu conforto físico e emocional. Mais do que simplesmente prolongar os dias de uma lenda do rock, os cuidados estavam focados em preservar a dignidade de um homem que, apesar das limitações severas impostas por sua condição clínica, fazia questão de manter-se consciente, lúcido e, acima de tudo, presente na vida dos que o amavam. O monitoramento cardíaco, por exemplo, não era um procedimento comum feito apenas em hospitais. No caso de Ozzy, ele fazia parte de um protocolo domiciliar de alta complexidade, instalado em sua residência sob a supervisão de uma equipe médica especializada em cuidados paliativos e cardiologia. Havia sensores acoplados à sua pele, que mediam constantemente sua frequência cardíaca, pressão arterial e outros indicadores vitais. Esses dados eram enviados em tempo real para um centro médico que acompanhava remotamente sua evolução e alertava imediatamente a equipe em caso de qualquer variação preocupante. Em média, eram feitas de 10 a 15 verificações por dia, com pequenas pausas para descanso e alimentação. O objetivo desse controle minucioso era detectar precocemente arritmias, sinais de insuficiência cardíaca iminente ou qualquer alteração que pudesse indicar uma piora súbita. Em outras palavras, cada batida do coração de Ozzy estava sendo acompanhada com o mesmo cuidado que se teria com um recém-nascido em uma UTI neonatal. Mas o coração não era a única prioridade. Seus sinais vitais, temperatura, respiração, oxigenação e níveis de glicose,
também eram analisados constantemente. Ozzy passava por pequenas avaliações a cada poucas horas, em geral conduzidas por uma equipe multidisciplinar que incluía enfermeiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Tudo era registrado em prontuários eletrônicos, que eram revisados diariamente pelos médicos responsáveis, os quais ajustavam a medicação de acordo com os dados mais recentes. Essa atenção médica intensificada só se tornou pública depois de sua morte, mas, para quem esteve ao seu lado, já era evidente que ele estava sendo mantido sob cuidados dignos de um centro de excelência hospitalar, só que no conforto de casa. Outro detalhe importante dessa rotina era o controle rigoroso de horários. Diferente da imagem que muitos tinham do roqueiro noturno, acostumado a virar madrugadas em estúdios e palcos, Ozzy havia adotado uma rotina rígida de descanso. Dormia cedo, por volta das 20 horas, e acordava geralmente entre 6 horas e 7 horas da manhã, quando começava a sua primeira sessão de cuidados do dia. Essa reeducação do sono não foi fácil no início, mas tornou-se necessária à medida que os médicos perceberam que suas funções cardiovasculares e neurológicas respondiam melhor quando seu corpo recebia repouso profundo e contínuo. Durante a noite, mesmo enquanto dormia, ele era monitorado por sensores que mediam seu ritmo cardíaco e respiratório, garantindo que qualquer emergência fosse detectada rapidamente. Havia sempre ao menos um profissional da saúde presente no quarto ou no cômodo ao lado, pronto para agir caso fosse necessário. As restrições também se estendiam à alimentação. Nos últimos meses, Ozzy passou a seguir uma dieta controlada, com alimentos leves e de fácil digestão. Sua alimentação era fracionada ao longo do dia, composta por 6 pequenas refeições, ricas em nutrientes e preparadas por uma nutricionista especializada em pacientes com doenças degenerativas e cardiovasculares. Ele já não conseguia mais mastigar com eficiência alimentos muito sólidos, e por isso muitas de suas refeições eram servidas em forma de sopas, caldos e purês. Também foi cortado o consumo de sal em excesso, cafeína e qualquer tipo de bebida alcoólica, uma mudança drástica para alguém cuja juventude foi marcada pelos excessos típicos do rock and roll. Mesmo assim, ele aceitava essas limitações com bom humor, e costumava brincar com os cuidadores dizendo que nunca pensou que viveria para tomar chá de ervas com biscoitos de aveia. Além disso, Ozzy também era submetido a sessões diárias de fisioterapia respiratória e alongamentos assistidos. Embora estivesse sem mobilidade nas pernas, os fisioterapeutas buscavam preservar o máximo possível de sua circulação e funcionalidade muscular, evitando assim dores causadas por contraturas e complicações pulmonares. Essas sessões aconteciam 2 vezes por dia, com duração de 30 a 45 minutos, e eram muitas vezes acompanhadas por Sharon, que segurava sua mão e incentivava cada pequeno progresso. Nos dias em que estava mais fraco, os exercícios eram substituídos por massagens terapêuticas e técnicas de relaxamento guiado, com música ambiente, geralmente canções suaves que ele próprio escolhia. Ele gostava especialmente de ouvir faixas instrumentais ou clássicos dos Beatles, que, segundo relatos, ajudavam a acalmá-lo nos momentos de desconforto. Os cuidados paliativos eram outro aspecto crucial dessa rotina. Eles não tinham o objetivo de curar, mas sim de oferecer conforto, aliviar dores e garantir qualidade de vida até o fim. Ozzy recebia medicações para controle da dor, da ansiedade e da rigidez muscular, todas dosadas com extrema precisão para evitar efeitos colaterais. A equipe médica mantinha encontros frequentes com a família para discutir a evolução do quadro, os ajustes no plano terapêutico, principalmente, os desejos do próprio Ozzy em relação aos procedimentos que aceitava ou não. Ele deixou claro que não queria ser mantido vivo por máquinas e que preferia partir com consciência e serenidade, cercado pelos que amava. Essa postura foi respeitada até o fim, e sua equipe médica conduziu tudo com um nível de humanidade e ética que foi amplamente elogiado pelos familiares após sua partida. Durante toda sua trajetória como artista e figura pública, Ozzy Osbourne sempre foi sinônimo de intensidade, energia e irreverência. Dos palcos do Black Sabbath à sua carreira solo, sua imagem era constantemente associada à vitalidade selvagem do rock and roll, um homem que desafiava os limites da idade e da própria saúde. No entanto, o tempo, inevitavelmente, cobra seu preço, e no caso de Ozzy, esse preço se apresentou na forma de uma doença silenciosa, traiçoeira e cruel, o mal de Parkinson. Embora o diagnóstico inicial tenha ocorrido ainda em 2003, Ozzy e sua família optaram por manter o quadro clínico em sigilo por mais de uma década.
Foi apenas em 2019 que ele resolveu vir a público com a revelação, e mesmo assim, com muita cautela e sem dramatizações. O impacto dessa doença degenerativa na qualidade de vida de Ozzy foi devastador, não apenas fisicamente, mas também emocional e psicologicamente. Ainda que ele mantivesse o bom humor e o desejo de continuar ativo, os efeitos do Parkinson minaram gradativamente sua mobilidade, sua independência, mais profundamente, sua essência como artista e como ser humano. A doença de Parkinson, como muitos sabem, é um distúrbio neurológico progressivo que afeta o sistema motor, provocando rigidez muscular, tremores, lentidão de movimentos, em estágios avançados, perda quase total da autonomia física. No caso de Ozzy, a evolução foi lenta, mas implacável. Segundo fontes próximas, incluindo a esposa Sharon Osbourne, ele começou a notar os primeiros sinais da doença ainda no início dos anos 2000. Na época, pequenas alterações nos movimentos das mãos, leve dificuldade para escrever e uma sensação estranha ao caminhar já indicavam que algo estava errado. No entanto, por medo de como isso afetaria sua carreira, e talvez até por negação, Ozzy preferiu manter o diagnóstico em segredo, submetendo-se a tratamentos discretos e tentando seguir com sua vida normalmente. Nos anos seguintes, mesmo enfrentando sintomas cada vez mais evidentes, Ozzy continuou se apresentando em turnês, gravando discos e participando de eventos públicos. Ele disfarçava os tremores como parte de sua excentricidade, muitas vezes brincando sobre estar meio bêbado ou com ressaca, algo que se encaixava perfeitamente em sua persona pública. Mas nos bastidores, a situação era bem mais delicada. À medida que a doença progredia, ele começou a precisar de auxílio para atividades básicas como se vestir, calçar os sapatos ou subir escadas. As quedas tornaram-se frequentes, o equilíbrio foi se perdendo e os episódios de rigidez muscular se intensificaram. Em 2019, finalmente, ele decidiu contar ao mundo sobre sua condição. A revelação aconteceu em uma entrevista emocionante, onde, com os olhos marejados, Ozzy explicou que não podia mais esconder a verdade e que sua luta contra o Parkinson era uma realidade diária e exaustiva. A partir desse momento, a opinião pública passou a enxergar Ozzy por um novo prisma. Ele já não era apenas o príncipe das trevas, o ídolo imortal do metal, mas também um homem vulnerável, corajoso e digno, enfrentando uma das doenças mais cruéis da medicina moderna. O impacto disso em sua imagem foi profundo, de certa forma, humanizador. Muitas pessoas passaram a admirá-lo ainda mais, não por suas façanhas no palco, mas por sua força em lutar contra uma condição que lhe roubava lentamente a capacidade de viver como antes. Mesmo assim, Ozzy insistia em manter-se ativo. Ele gravava vídeos, dava entrevistas e, sempre que possível, tentava participar de projetos musicais, embora com limitações cada vez mais visíveis. Em 2020, ele chegou a anunciar um novo álbum, Ordinary Man, e declarou que estava determinado a não deixar o Parkinson vencê-lo. Porém, os bastidores dessas gravações foram marcados por pausas frequentes, dificuldades para permanecer em pé por muito tempo e sessões encurtadas por dores físicas. Seus filhos, especialmente Kelly, falaram publicamente sobre como o pai lutava diariamente contra a rigidez muscular e o tremor persistente. Sharon, por sua vez, revelou que a rotina familiar havia mudado completamente para acomodar as necessidades do marido, e que cada pequeno progresso era celebrado como uma grande vitória. A situação, no entanto, se agravou significativamente nos anos seguintes. Em 2023 e 2024, Ozzy começou a dar sinais de que sua mobilidade estava comprometida quase por completo. Ele passou a usar cadeira de rodas em tempo integral e precisou de auxílio constante até para ir ao banheiro. Mesmo assim, sua vontade de viver seguia intacta. Ele participava de conversas, assistia a filmes, ouvia música, interagia com os netos e continuava sendo o coração da família Osbourne. Mas a dor de não conseguir mais andar, de não poder mais subir em um palco ou simplesmente caminhar até a cozinha, era visível. Em entrevistas concedidas por Sharon e Kelly, era possível perceber a angústia de todos ao verem o homem que um dia incendiou plateias ao redor do mundo, agora limitado a movimentos lentos e incertos, preso a um corpo que já não o obedecia. Foi apenas em 2025 que Ozzy decidiu, pela primeira vez, admitir publicamente que não conseguia mais andar. Em uma entrevista franca, ele declarou com serenidade que havia perdido completamente a capacidade de se locomover sozinho e que já não tinha mais controle sobre as pernas. Essa revelação foi um choque para muitos fãs,
mesmo aqueles que acompanhavam sua trajetória de perto. Afinal, mesmo com a gravidade da doença, havia sempre uma esperança velada de que ele pudesse se recuperar, ao menos em parte. A confirmação pública do colapso motor foi dolorosa, mas também libertadora. Ozzy, mais uma vez, demonstrava coragem ao expor suas fragilidades sem perder a dignidade. Ao longo de sua vida pública, Ozzy Osbourne se acostumou a viver sob os holofotes, fosse pelos shows eletrizantes, pelas declarações polêmicas, pelas participações no reality show que imortalizou sua família ou pelos inúmeros episódios de superação pessoal e profissional que marcaram sua trajetória. No entanto, nos últimos meses antes de sua morte, Ozzy viveu um capítulo extremamente delicado e silencioso. Um período marcado por dor física, limitações extremas e uma série de decisões clínicas que mudariam o curso de sua existência de forma irreversível. A revelação desse capítulo, até então reservado apenas aos membros mais próximos da família e aos profissionais da saúde, foi trazida ao público apenas após sua partida, quando um dos médicos responsáveis por seus cuidados decidiu romper o silêncio e expor a triste verdade que cercava os bastidores da vida do cantor. Longe de ser um relato sensacionalista, o depoimento desse médico veio carregado de emoção, empatia e respeito, como um gesto de despedida e, ao mesmo tempo, como um testemunho da fragilidade humana por trás de uma lenda. Segundo esse médico, que o acompanhava de forma contínua, Ozzy já estava em uma condição física extremamente crítica nos últimos meses de vida. A imobilidade, que anteriormente era parcial e permitia pequenas movimentações com o auxílio de andadores ou cadeiras especiais, havia se tornado absoluta. Ozzy não conseguia mais sustentar o próprio peso e tampouco movimentar as pernas de forma autônoma. Qualquer tentativa de ficar ereto ou de ser erguido provocava dores intensas, além de riscos reais de fraturas e quedas. Foi, inclusive, esse fator que levou a uma série de incidentes preocupantes durante o ano anterior à sua morte. Ele sofreu várias quedas dentro de casa, algumas das quais causaram danos significativos à sua estrutura corporal, especialmente à região lombar e aos quadris. Essas quedas não foram apenas acidentes pontuais, mas sim sintomas de uma condição clínica que já havia ultrapassado qualquer zona de controle terapêutico. Cada tombo representava não apenas um risco físico, mas também um abalo psicológico para Ozzy e sua família. Ele, que um dia desafiou os limites do corpo no palco, agora via-se incapaz de manter o equilíbrio ao tentar se sentar na beira da cama. Um dos episódios mais delicados ocorreu quando, ao tentar mudar de posição sozinho durante a madrugada, Ozzy caiu do leito e fraturou a base da coluna, agravando um quadro já complexo de dores neuropáticas e desgaste ósseo causado por anos de cirurgias corretivas e inflamações crônicas. Ainda segundo o médico, uma das medidas clínicas mais difíceis foi a remoção das hastes de metal que haviam sido implantadas em sua coluna anos antes, como parte de uma cirurgia para a correção de uma lesão causada por outra queda sofrida em 2019. Na ocasião, Ozzy teve que passar por um procedimento altamente invasivo que resultou na fixação de placas e parafusos ao longo da coluna vertebral. Essas estruturas metálicas, inicialmente projetadas para oferecer sustentação, acabaram se tornando um fardo nos anos seguintes. Elas causavam inflamações constantes, interferiam na mobilidade que ainda restava e provocavam dores incessantes. A decisão de removê-las foi tomada após meses de tentativas de controle da dor com medicação, fisioterapia e técnicas paliativas. Porém, a cirurgia para a retirada dessas hastes teve consequências sérias. O corpo de Ozzy, já debilitado e sem reservas imunológicas, passou a reagir mal ao procedimento. Ele apresentou sangramentos, episódios de febre, dificuldade para cicatrização e um agravamento geral em sua condição pulmonar. Esse agravamento culminou em complicações cardiopulmonares que se tornaram o maior desafio médico nos meses finais. Ozzy desenvolveu insuficiência respiratória progressiva, associada a um quadro de arritmia e taquicardia intermitente. Seus pulmões, já frágeis devido ao histórico de infecções respiratórias e à inatividade física prolongada, não conseguiam mais garantir oxigenação plena. Por diversas vezes, ele precisou ser colocado em dispositivos de suporte ventilatório não invasivo, como máscaras com pressão positiva contínua, para aliviar a sensação de sufocamento e evitar o colapso dos alvéolos pulmonares. Os médicos também passaram a realizar drenagens periódicas para conter acúmulos de líquidos na pleura, um processo doloroso, invasivo e emocionalmente desgastante, tanto para Ozzy quanto para sua família.
Um dos momentos mais comoventes do relato médico diz respeito ao momento em que a equipe, reunida com a família, percebeu que já não havia reversão possível do quadro clínico. A fragilidade física havia se tornado extrema, e as funções vitais estavam em declínio contínuo, mesmo com a administração constante de medicamentos e técnicas paliativas. Foi então que a família Osborne, em conjunto com os médicos, optou por suspender quaisquer procedimentos invasivos e focar inteiramente no conforto e na dignidade de Ozzy. A partir desse ponto, todos os cuidados passaram a ser voltados para alívio da dor, conforto emocional e bem-estar espiritual. Foi montado um ambiente especialmente preparado em sua casa, com iluminação suave, sons ambientes que ele gostava e a presença constante de seus entes queridos. A respiração artificial foi retirada, e apenas analgésicos, sedativos leves e tranquilizantes naturais foram mantidos, para garantir que Ozzy não sentisse medo ou sofrimento. A história de Ozzy Osbourne é marcada por extremos. O garoto tímido de Birmingham que se transformou no príncipe das trevas, o vocalista irreverente do Black Sabbath que redefiniu o heavy metal, o artista solo que emplacou clássicos, o pai de família exposto em reality show, o homem que enfrentou vícios, doenças e quedas, literalmente, e que, mesmo diante de inúmeros obstáculos, jamais perdeu a essência provocadora e carismática. Por isso, quando se começou a falar sobre o fim de sua vida, muitos imaginaram um cenário dramático, talvez até turbulento. Contudo, o que foi revelado por familiares e médicos após sua morte surpreendeu o mundo. A despedida de Ozzy foi marcada por serenidade, silêncio e amor. Em meio ao caos que foi sua existência pública, os últimos dias de sua vida foram vividos em paz, cercado por quem mais o amava e embalado por aquilo que mais o definiu, a música. A confirmação dessa despedida tranquila veio à tona através de relatos emocionantes divulgados pela imprensa, especialmente por declarações dos próprios médicos e familiares. De acordo com fontes próximas citadas pelo site Page Six e outros veículos confiáveis, Ozzy passou seus últimos dias consciente, lúcido em vários momentos e em completa harmonia com sua família. Embora sua condição física fosse gravíssima, seu estado mental variava entre breves lapsos e momentos de clareza surpreendente. Ele não estava entubado, nem sedado em excesso. Os cuidados paliativos foram ajustados de maneira a garantir que ele estivesse confortável, sem dor, mas ainda capaz de sentir e interagir com o mundo à sua volta. Segundo essas fontes, o ambiente em que Ozzy passou seus últimos dias foi preparado com extremo carinho. Ele ficou em casa, em um quarto que foi transformado em um refúgio particular. As paredes tinham fotos de momentos marcantes de sua vida, imagens de shows, retratos de família, desenhos feitos pelos netos, cartas de fãs e até quadros com capas de álbuns icônicos. As luzes foram ajustadas para uma tonalidade mais quente, criando uma atmosfera acolhedora, quase terapêutica. Os sons ambientes, cuidadosamente escolhidos por Sharon e Kelly, incluíam desde músicas clássicas que ele amava até faixas instrumentais suaves, passando, é claro, por suas próprias canções, algumas das quais ele chegou a murmurar baixinho, em momentos de lembrança e conexão. A presença constante da família foi um dos fatores mais mencionados pelos que testemunharam seus últimos dias. Sharon Osbourne, sua esposa e parceira por mais de 4 décadas, não deixou seu lado em momento algum. Ela coordenava os enfermeiros, verificava os horários dos medicamentos, acima de tudo, oferecia afeto em doses incalculáveis. A conexão entre os dois era perceptível mesmo sem palavras. Bastava um olhar ou um toque para que houvesse comunicação. Ela sentava ao lado dele, segurava sua mão e sussurrava lembranças doces, histórias engraçadas, frases de amor. Em vários momentos, Sharon lia trechos de cartas antigas que Ozzy havia escrito nos anos 80 e 90, como se buscasse reacender na memória dele, e na dela, os capítulos mais felizes da vida que construíram juntos. Kelly e Jack, seus filhos, também estiveram presentes diariamente. Kelly, com sua voz suave e olhar sereno, lia mensagens de fãs nas redes sociais e levava músicas que Ozzy gostava de ouvir. Em certos dias, ela conectava o celular a uma pequena caixa de som e tocava músicas do Black Sabbath ou de artistas que Ozzy admirava, como The Beatles, Led Zeppelin e até músicas mais suaves de David Bowie. Era impressionante ver como, mesmo enfraquecido, o rosto de Ozzy se iluminava ao escutar certas canções. Ele fechava os olhos e parecia viajar no tempo, voltando à juventude, aos palcos, aos estúdios. Jack, mais reservado, preferia sentar em silêncio ao lado do pai, mas não deixava de demonstrar afeto.
Em algumas madrugadas, foi ele quem trocou compressas frias, quem alertou os enfermeiros quando Ozzy estava agitado, quem ficou ao lado da cama apenas para garantir que seu velho guerreiro não estava sozinho. A despedida de Ozzy também foi marcada por pequenos gestos simbólicos que mostravam como ele era profundamente amado, não apenas pela família, mas por toda a equipe que o assistia. Enfermeiros e fisioterapeutas, que estiveram com ele nos momentos mais difíceis, contaram depois que se emocionavam ao ver o esforço que todos faziam para tornar o ambiente leve, mesmo diante da proximidade da morte. Em vez de um clima hospitalar e frio, havia uma sensação de lar, de cuidado real, de conexão humana. Um dos médicos revelou que Ozzy fazia questão de agradecer, mesmo quando mal conseguia falar. Com um leve movimento de cabeça ou um simples olhar, ele demonstrava gratidão por cada gesto. Nos dias finais, o estado clínico de Ozzy entrou em uma fase irreversível. Seus pulmões já não funcionavam com eficácia, o coração mostrava sinais de exaustão e os rins estavam em declínio. Apesar disso, em nenhum momento houve sofrimento visível. Graças ao acompanhamento intensivo e ao planejamento cuidadoso da equipe de cuidados paliativos, ele não sentiu dor e permaneceu calmo. Um dos enfermeiros descreveu que Ozzy dormia profundamente por longos períodos. Quando acordava, apenas observava o ambiente com olhar sereno, como quem compreendia que o fim se aproximava, mas aceitava isso com leveza.